Bem-vindos a mais um episódio de E aí, professor? Oi, Walter. Olá, Como você vai? eu vou bem. Isso é bom. Vejo que falaremos sobre ciência hoje. E você gosta desse assunto? Sim, eu gosto de ciência. É, porque você é um cientista. Sim, eu sou. Tem coisas interessantes que nós vamos falar hoje. Então vamos pedir ao Senhor que Ele nos ajude. Nosso Pai Celeste, muito obrigado por nos reunir mais uma vez. Nós pedimos mais uma vez, por favor, nos ajude com o Espírito Santo, ilumine nossas mentes e abençoe essa conversa. Em nome de Jesus, amém. Amém? Nos colocaram mais perto, eu quase posso chutá-lo. Vamos chamar esse episódio de A Ciência Falsamente Chamada de Ciência. Muito bem. Será que existe algo de errado com a ciência? Não. Mas algo de errado com a ciência chamada de ciência. Sim. Eu sempre fui interessado em ciência. Eu amo a ciência. E eu quase enlouqueci minha mãe, porque o meu quarto era cheio de insetos, com grilos, etc. Eu construí um monte de dispositivo a fim de analisar o comportamento dos animais, como túneis e estruturas de todos os tipos, nas quais eu colocava rainha de formigas para analisar todo o processo delas. Eu montava telescópios quando criança e eu visitava muitas bibliotecas. Sabe, no passado ainda existia algo chamado bibliotecas. Você não pesquisava no Google. E eu costumava ir lá e ler aqueles montes de livros de ciência. E havia uma coleção chamada Horizontes da Ciência. Era um tipo de coisa que eu costumava ler quando criança. E alguns achavam que eu era meio doido. Eu construía engenhocas. E certa vez eu fiz até uma bomba. A ciência sempre foi o meu dom. Eu amo biologia e especialmente fisiologia. Bem, a minha vida era isso. E eu quero deixar claro logo de início que não há nada de errado com a ciência. Mas há algo muito errado com a filosofia da ciência. E é sobre isso que falaremos hoje aqui, sobre um tipo de ciência. Vamos começar lendo alguns versos da Bíblia. Em 1 Timóteo, capítulo 6, versos 20, diz: Ó Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado. Tenha horror aos clamores vãos e profanos e às oposições da falsamente chamada ciência. É como se fosse um apelo de um pai, não é mesmo? Não se deixe prender e se perder nessas conversas fiadas. E ao se olhar os dicionários, vemos que a palavra para ciência é gnosis, que significa saber, ou conhecimento, ciência. E pode ser relacionado também com ciência da salvação. E também temos agnósticos que acreditam que Cristo não era mais divino do que nós somos divinos. E ao verificarmos no dicionário Thayer, então temos um pouquinho mais de informação. Conhecimento, em geral, significa inteligência, entendimento, ou conhecimento geral da religião cristã, conhecimento mais aprofundado e perfeito dessa religião, e também daquilo que, para os cristãos, é de acordo com a lei ou não é. Também é a sabedoria moral, exemplificada através de uma vida justa. Mas ela também significa, de acordo com essa concordância, conhecimentos, ciência. Aqui no verso bíblico se refere, obviamente, à ciência da salvação. Deus, porém, também é autor da ciência geral. Sim. Das leis da termodinâmica e por aí vai, todas essas leis são leis que fazem parte da criação. Mas alguns cientistas violam estas leis. Ao pegarmos as leis da termodinâmica,
Ao pegarmos a lei da entropia, que diz que tudo tende a entrar em declínio. Muito bem. A teoria da evolução vai contra a lei da termodinâmica, pois a evolução prega a ordem a partir do caos, que é um princípio ocultista. Enquanto que na palavra de Deus também havia o caos, mas foi através de sua palavra Organizado. que o caos foi ordenado. Portanto, existe ciência e ciência. E ao me recordar de minha própria vida, a ciência em si era fascinante. Como tudo se encaixa e funciona perfeitamente, como os elementos químicos conversam entre si. Aliás, eu amo química orgânica. Eu, na verdade, me formei neste curso na faculdade. Eu simplesmente amo a bioquímica, biologia, fisiologia. Eu amo ver como tudo funciona, como tudo se encaixa maravilhosamente. Bem, mas quando descobri Deus, tudo de repente desabrochou. Eu sempre me maravilho como cientistas, quando eles acreditam em Deus, então dá para, como você mencionou, isso eleva a ciência e Deus ainda mais. Com toda certeza. O conhecimento de Deus eleva a ciência de uma maneira inexplicável, mas é necessário mudar a sua mentalidade completamente. Por causa do que te ensinaram. Sim, mas não em termos de ciência, mas em termos da filosofia por trás da ciência. Pois, uma vez que a filosofia por trás da ciência torna-se integrada à ciência em si, então surgem problemas. Por exemplo, se você pegar o relato da criação, como a geologia entende os fenômenos no mundo, por exemplo, como eles entendem a formação das camadas de rochas. Se compararmos o entendimento deles com a explicação bíblica do dilúvio e catastrofismo, elas acabam sendo completamente opostas. E quando se vai à raiz da questão, descobriremos que a interpretação que o mundo adota não é sequer lógica. E não pode ser, pois como se pode ter camadas niveladas de terra que supostamente no passado eram a superfície da terra, sem sinal algum de erosão entre elas? E também o período de tempo entre essas camadas são milhões de anos. É uma explicação cuja única base é uma explicação estranha, que acaba sendo atrelada a ela, uma vez que não se pode datar essas camadas. E então temos esse raciocínio em círculo, que diz que as datas são determinadas pelos fósseis, e os fósseis determinados pelas camadas. É um raciocínio em círculo. Mas quando a sua forma de pensar sofre uma reviravolta, passamos a ver as coisas sobre uma luz diferente, e essa nova compreensão vai em uma rota de colisão direta com o que o mundo pensa. E é esse o problema. Exatamente. Então, é por isso que Deus, em sua palavra, nos dá normas bem claras. Acontece que o mundo faz exatamente o oposto. Na verdade, é triste, porque se qualquer coisa que é considerada científica, digamos, na Bíblia, é totalmente negado através da ciência hoje em dia. Eles dizem que se você diz algo porque a Bíblia sim diz, então eles acham que você é um idiota. Sim, e em todos os tipos de ciência. Não existe apenas um. Existe, por exemplo, a ciência da arqueologia. Existe uma ciência na arqueologia que está em total harmonia com a Bíblia. Mas a arqueologia secular está em oposição direta com a Bíblia. Vamos pensar um pouquinho. Existe o darwinismo, certo? Que nega Gênesis completamente. Sim. Não é? E, ao mesmo tempo, temos uma outra ciência que alguns hoje até chamam de conspiração, que apoia completamente a Bíblia. Sim.
Portanto, temos a ciência da criação e a chamada ciência. Agora, os cientistas vão dizer, espera um pouquinho aí, chamar o criacionismo de ciência é incorreto. Não se pode unir o criacionismo com a ciência. É um ou outro. Como os próprios cientistas gostam de dizer, Deus não tem o direito de se intrometer nesse assunto. Mas e se o criacionismo for verdade? Então, temos que refrasear isso. Devemos dizer, a ciência de vocês não tem o direito de se intrometer nas verdades. Que nesse caso, não é mais ciência de verdade. Sim. Porque se a verdade é a verdade, então devemos permitir que a verdade faça parte da equação, certo? Vamos então dar uma olhada geral no mundo e fazer algumas perguntas. Quando se trata de criação, há uma ciência verdadeira e uma falsa. Sim, existe. As rochas sofreram alteração? Os fósseis sofreram alteração? Não. E por acaso o petróleo sofreu alguma alteração? Não. Não, nenhum deles, certo? A anatomia dos animais sofreu alguma alteração? Então, estamos observando exatamente as mesmas coisas. Isso é ciência. Mas a maneira como interpretamos é diferente, correto? E uma delas é a verdadeira ciência e a outra é a ciência que é chamada de ciência. Muito bem, vamos falar agora sobre a questão da criação. Falamos sobre arqueologia. Será que existe alguma interpretação que confirme a Bíblia? Sim. E existe uma interpretação que negue a Bíblia? Sim. Claro. Ok. Veja a questão da saúde. A saúde deveria ser totalmente fundamentada na ciência, não é? Há um vasto campo médico aí fora que parece estar muito envolvido com a ciência, não é? E devemos dar ouvidos a eles. Exatamente. Bem, eu lecionei em faculdade. Eu conheço essa ciência, pois eu a ensinava. E eu estava envolvido até mesmo com as ciências que eu não ensinava. Pois precisamos ter conhecimento suficiente, pois se um outro professor fica doente, devemos substituí-lo. Então, sabemos de tudo um pouco e especialistas em uma delas. Às vezes até em duas. Portanto, eu sei o que é ensinado em uma universidade. Peguemos, por exemplo, a questão da nutrição. O mundo médico aí fora, nas universidades seculares, é conhecido como expert quando o assunto é nutrição. Agora eu te pergunto, quanto de nutrição eles estudam na faculdade? Quase nada, apenas 1 ou 2 semanas. E o engraçado é que é assim que eles saem da faculdade, novas pesquisas mudam praticamente tudo aquilo que aprenderam. Por isso é que ela é tão volátil. Uma hora dizem isso, depois dizem outra coisa. Agora, existem cientistas que fazem muitas pesquisas sérias. Há milhares e milhares de publicações da ciência verdadeira. Mas eu pergunto a você, será que essa ciência verdadeira chega na sala de aula? Não. Não. É que nem quando você tem... eles não vão comunicar isso ao público. É certo que não. Então, quando eu comecei a descobrir as verdades sobre a saúde, por exemplo, eu concluí que o mundo não sabia a verdade. Por exemplo, a nossa dieta original, de acordo com a Bíblia, é vegetariana, mas o mundo adota uma dieta diferente. Agora, não é interessante que o mundo hoje está todo falando sobre dieta vegetariana? É como se estivessem girando um círculo. Mas mesmo essa conclusão será distorcida. Exatamente. Porque a razão pela qual devemos mudar de uma dieta para outra não é válida. Não. Então, quando comecei a palestrar sobre saúde, enfrentei uma grande oposição. Só que no fim das contas, bastou alguns anos e eu não precisei nem me defender mais. Porque eles alcançaram. Sim, eles entenderam. E o próprio mundo começou a ensinar mais ainda do que eu ensinava.
Agora, o interessante é que a maior parte dessa oposição veio de pessoas que deveriam estar fundamentadas nas Escrituras, na própria palavra de Deus. Então, ao tomarmos a questão da saúde, podemos ser tão manipulados pelo mundo que passamos a ver as coisas da mesma maneira que o mundo vê. E então, até mesmo aqueles que supostamente deveriam firmar-se na Bíblia acabarão seguindo a maioria. E, aliás, já estamos vendo isso acontecer no mundo hoje em dia. Não importa o tipo da ciência. Mas não vamos nos aprofundar muito sobre isso, porque esse canal ainda quer existir, certo? Existe uma ciência verdadeira e uma ciência falsa. Existe uma filosofia da ciência que é verdadeira e uma filosofia da ciência que é falsa. Então, vamos falar hoje sobre a ciência da ecologia. Afinal, ela está muito proeminente hoje, não? Existe no mundo hoje verdadeiros profetas ecológicos do Apocalipse, clamando que o momento para haver um grande recomeço é agora. Este é um artigo de 2019 do Competitive Enterprise Institute e diz assim: errados de novo. 50 anos de previsões ecoapocalípticas que não se cumpriram. Palavra interessante, não é? É uma palavra que combina Apocalipse, que é uma palavra bíblica, com ecologia. Sim. Parece ser um assunto muito proeminente no mundo hoje e que nos leva a uma direção. Sim. E é para isso que estamos aqui, não? É isso mesmo, fazer a conexão com a direção para a qual nós estamos indo. Exato. Esta é a nossa missão aqui. Pois é necessário que sejamos vigias nos muros de Sião. E precisamos dar o sonido específico à trombeta, para que as pessoas saibam o que está por vir, pois isso tudo não é feito à luz do dia, Não. mas é sempre introduzido na surdina. E tudo que você vê na sua frente, saiba que também existem coisas acontecendo atrás das cenas. Sabe, é muito estranho que haja tantas pessoas que, mesmo dentro da igreja, focando sua atenção na porta da frente, enquanto o ladrão armado está entrando pela porta dos fundos. Então, precisamos ser muito cuidadosos. Temos que manter os olhos em tudo. Eu ouvi uma comparação que é bem conhecida. Um mágico, enquanto ele te deixa ocupado com uma mão, a outra mão Em outra que coisa. na verdade está fazendo algo. E é assim O que engano eles está enganam. vindo. Não devemos focar na mão que está em evidência, mas naquela que está escondida. Quando observamos os querubins, que na Bíblia estão associados ao trono de Deus, eles têm olhos por Olhos todos em todos os os lados. Esta é, na verdade, uma representação daquilo que deveríamos estar fazendo. Devemos olhar para todos os ângulos e não simplesmente pular dentro de um trem apenas porque nele está escrito ciência. Tenha cuidado com a ciência, que é falsamente chamada de ciência, ou mesmo a ciência verdadeira, mas que é aplicada de maneira errada, a fim de promover uma certa agenda. Com certeza. Será que nós aqui somos contra a ciência ou contra a agenda deles? O plano deles. Aham, muito bem. Os profetas do Apocalipse moderno têm previsto desastres climáticos e ambientais desde a década de 60. E eles continuam fazendo isso hoje. Um dos experts dessas previsões, obviamente, é o papado. Nenhuma data dessas previsões apocalípticas se cumpriram até o dia de hoje. Nenhuma. Nenhuma. Bem, falamos de falsos profetas no último episódio. Podemos falar de falsos cientistas agora? Sim. Não seria a mesma coisa? A mesma coisa. Muito bem. É interessante que eles conectem a ciência com o Apocalipse, não é? Segue abaixo uma coleção de previsões importantes feitas por pessoas notáveis do governo e da ciência.
mais do que apenas expor essas previsões frustradas, essa compilação revela que os proclamadores dessas falsas previsões são frequentemente indivíduos que têm posições respeitadas no governo e na ciência. Ou seja, o cientista previu isso. Sim. Não Melhor importa mesmo. de qual nível estejamos falando. O que me lembra de outra coisa. A ciência já comprovou isso, eles geralmente dizem. Está consolidada? É realmente assim que acontece? Estaria a teoria da evolução consolidada? Podem consolidá-la o quanto quiserem. Ela ainda é mole como lama. E então ele cita algumas previsões. Enquanto essas previsões têm sido continuamente, entusiasticamente divulgadas por uma mídia sedenta de matéria sensacionalista, as que falharam são simplesmente esquecidas. Essas previsões para eles são verdades absolutas. E geralmente não se fala de novo nessas coisas, como você mencionou antes. Até tem uma parte dessas coisas que são verdade, mas isso nunca chega aos estudantes ou ao público. Do mesmo jeito, se foi já comprovado que não era verdade, você nunca vê isso nas manchetes. Muito bem. Será que eu posso ser mal criado em perguntar se esses cientistas aí, com todas suas falsas profecias, são melhores que o QAnon? Não, você está fazendo deles teóricos da conspiração. Exato. Bem, vamos à Bíblia agora. Eu gosto de ir à Bíblia. Esse é o verso de Gênesis capítulo 1, verso 1. No começo, Deus criou os céus e a terra. Bom, todo mundo conhece esse Sim. verso. É o primeiro verso da Bíblia. E eu acho que tão interessante que Deus tenha colocado isso de uma maneira tão simples e sucinta e clara. Aconteceu assim, você queira ou não. E a humanidade responde, não queremos. E Deus diz, tudo bem, só que vão terminar como estão agora, Exatamente. acreditando em um monte de bobagens. E tendo que trabalhar, estudar por horas e horas e horas. E milhões de dólares. E isso tudo para tentar negar esse primeiro Ok, verso. deixa eu perguntar isso. Quanto dinheiro é gasto na tentativa de consolidar a teoria da conspiração em cada universidade? E o LHC? Aquele colisor de hadrons que construíram. Quantos e quantos milhões de euros não vão para aquilo? Pois é, mas aquilo lá ainda é ciência. Eles estão tentando está entender acontecendo no no que universo? consiste a matéria, mas eu digo em relação a defender a filosofia da ciência. Quantos salários são pagos? Quantas universidades? Quantas instituições são criadas? Quantas subinstituições são criadas? Procurando justificar a mentira da evolução. Bilhões e bilhões de dólares. Aham. Portanto, não estamos falando aqui de apenas milhões de anos, mas de bilhões de dólares, tudo desperdiçado, porque foi Deus quem criou tudo. E ponto final. E eu tenho que dizer que se eles tivessem considerado esse primeiro verso como verdade, eu creio que nós teríamos tido muito mais avanços na ciência. Eles dizem que a religião limita. Mas sabe, Martin, quando eu era um cientista, eu me limitava. O meu interesse era unicamente centrado na ciência. Mas agora que a bolha estourou, meu interesse expande para muitas outras áreas. Hoje, eu posso me envolver em muito mais discussões do que naquela época. Isso, na verdade, acaba irritando algumas pessoas. Portanto, a religião expande. Ela não limita. E então falam também sobre mudanças, sobre o que vai acontecer, sobre medo. Dizem que não vai ter comida, que o mundo vai virar um deserto. Gênesis 8, versos 22. Enquanto a terra durar, plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, jamais cessarão. Isso é uma promessa. Ao tomarmos Deus por sua palavra,
Será que há alguma razão para pânico nesse verso? Não. Vai continuar assim até o fim. Sim. A única coisa que vai mudar é a moda. Sim. Ele criou e ele está no controle. Simples assim. É muito tranquilizador, não é? Mateus 24, 37 e 38. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo, bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Será que as coisas vão continuar assim até o fim? Sim ou não? Sim. Então por que tanta gritaria? Pode ser de maneira um pouco diferente do que era, com mais restrições e máscara, mas vai continuar. Vai continuar. Até aquele grande dia. Sim. Então vamos dar uma olhada nessas profecias que foram preditas. Bem, não precisamos ler cada uma delas, mas vamos dar uma olhada em algumas. Aqui tem um artigo de 1970 que diz que no ano 2000 estaríamos vivendo na era do gelo. Haveria um congelamento global. Não é interessante que hoje se tornou o aquecimento global? Migramos de congelamento para aquecimento. Acho que é por isso que eles agora chamam de mudança climática. Em 16 de abril de 1970, os cientistas preveem uma nova era do gelo no século XXI. A poluição do ar poderá cobrir a luz solar e causar uma nova era do gelo no início do século XXI. Disseram também que a demanda por água irá secar todo o fluxo dos rios e nascentes no continente dos Estados Unidos. Ou seja, toda a água secaria no deserto gelado. Será que aconteceu? Não. Mas não foi um cientista que previu isso? Isso é ciência? E eles não dizem que devemos ouvir a ciência? Sim. Mais uma, de 1990. Chuva ácida matará a vida nos lagos. Ora, eu não duvido que a chuva ácida é um problema. Eu mesmo já palestrei sobre ecologia quando lecionei nas universidades, e este sim é um problema. Mas seria um fenômeno global, universal, ou apenas local? E apenas 10 anos depois, o governo dos Estados Unidos formou um programa para estudar a chuva ácida e concluiu que a chuva ácida não causaria uma crise ambiental. E aqui está o artigo, não precisamos lê-lo. Mas o ponto que quero chegar é que esses cientistas são como profetas religiosos, O que diríamos? mas seriam profetas de acordo com os critérios bíblicos? Infelizmente desclassificados. Eles são falsos profetas. Portanto, poderia a ciência se tornar uma falsa profeta? Sim. Agora, vamos fazer uma pergunta mais ousada. Será que o falso profeta de verdade pode usar a falsa ciência para promover a sua agenda? Sim. Esta é a questão principal. É isso que está acontecendo. E, após olharmos todas essas coisas, quando passar o trem em nossa frente escrito ciência, será que devemos simplesmente subir nele? Não, não deveríamos. E se eles lhe disserem que vão modificar o seu sistema imunológico de uma tal maneira em que o seu próprio sistema imunológico se tornará obsoleto? Isso pode dar errado, não? Correto? É só um spoilerzinho. Não quero estragar nada aqui. Em 1978, disseram: não há previsão para o fim da onda de congelamentos para os próximos 30 anos. Viraremos picolé. Também não é interessante que, em meio a todas essas discussões de aquecimento globais, estamos tendo um inverno recorde Sim. lá no norte? Então, quem está certo? O aquecimento global ou o congelamento global? Bem. Parece que temos que fazer Mas caro não dá pra coroa, não escolher. é? Mas e se no próximo ano fizer mais calor? O que os cientistas vão dizer? Se reverteu, agora nós vamos... Estamos voltando ao aquecimento global. Temos que seguir a ciência. Time internacional de especialistas não prevêem um fim
para a onda de congelamento nos próximos 30 anos no hemisfério norte. Isto foi em 78. E o que aconteceu? Vejamos. Estes são dados da NASA, mas de acordo com a NASA, tem havido uma leve onda de calor desde 1979. Este é o gráfico. E aqui estão tentando mostrar a tendência de acordo com a estatística. Aqui está a linha, e como podemos ver, ela tem picos para cima e um pouco abaixo, e então tem subido desde então, até 2019. O que nos leva a crer que 2020 seria muito quente, não? Pois agora, através de uma onda de congelamento, temos uma onda de aquecimento. Agora, alguns cientistas vão dizer que esta estatística é fascinante. Veja o pico de calor. E note como o próximo ano há uma queda na temperatura. Mas se concentrarmos nosso foco nesse pico, então podemos fazer um grande alarde dele, não? Sim. Resumindo, não foque nos picos, foque na tendência geral. Mas tenha cuidado, porque pode ser que você tenha num período de 10 anos uma tendência, mas se você olhar ao longo de 50 anos, é uma história diferente. Temos muitas tendências que acontecem em ciclos. Por exemplo, as temporadas secas, as temporadas úmidas. Devemos analisar a questão de uma forma ampla. E nós também temos que deixar isso bem claro, porque não estamos dizendo que não houve manipulação aqui. Porque o espírito de profecia também diz que Satanás tem estudado no laboratório da natureza. Sim, e o homem é bem capaz de mudar as coisas. Como, por exemplo, incentivar o surgimento de nuvens. Nós já mostramos isso em episódios passados. O homem podem sim fazer certas intervenções. Porém, elas podem ser interpretadas por alguns de um jeito e por outros de outro. Esta previsão aqui é de 1988. James Hansen prevê o aumento regional de secas nos anos 90. Teremos mais secas, diz o expert aos senadores. Teremos muito mais secas. Mas o que realmente aconteceu? Aconteceu que o último ano realmente seco foi em 1988. Nos anos seguintes, registraram umidade recorde. Ou seja, a ciência previu que teríamos muita seca. Agora estamos tendo muita água. Agora, pode ser que ele estava usando o que ele tinha em mãos naquela época. E ao olhar a tendência, ele fez uma previsão do que poderia acontecer. Mas ele estava errado, não é? E será que temos, conforme discutimos no último episódio, profetas que fazem previsões que não acontecem? Sim. Muito bem. Então, será que existe uma ciência que é falsamente chamada de ciência? Sim. Esta aqui é a data em que o cientista fez a previsão. Note como ele estava baseando a previsão dele em um pico de seca. Porém, logo em seguida, note como a tendência começou a ser outra. Bem, os climatologistas que tanto falaram de aquecimento global, pararam de falar em aquecimento global. Agora estão falando apenas de mudanças climáticas. E me permita fazer uma previsão aqui. Eu prevejo, hoje, como um cientista, que o inverno será mais frio do que o verão. Eu acho que eu acredito em você, mas teremos que contar isso a todos. Mas se eu estivesse previsto que o inverno deste ano seria mais quente do que o verão? Então você teria um problema. É muito problemático fazer previsões baseado em picos. Por exemplo, esse aqui, de acordo com ele, no ano seguinte teríamos um problemão. Então, James Hansen previu um aumento de secas regionais na década de 90. Preparem-se para longos e quentes verões. Se você gostou da temperatura recorde do último verão, você vai adorar a década de 90, diz James Hansen, cientista da NASA. Qual cientista? Da NASA. A NASA não é a referência lá no topo? Sim. Sim, não é? Agora, só para mencionar,
quando nos ensinam a evolução, através de muitas e muitas palestras na faculdade, isso a torna verdadeira? Não. Não. Quando eles nos ensinam certos princípios de saúde, Uhum. afirmando que precisamos de proteína animal, que a proteína animal é a força motriz da vida, que ela é a melhor proteína, que é a única proteína completa, será que isso provou ser verdadeiro ou provou ser falso? Bem, se provou estar incorreto. Muito bem. Então, muitas e muitas palestras, muitas e muitos professores se esforçaram na tentativa de substanciar algo que, na verdade, era falso, Sim. não é? Pois bem, então como sabemos que aquilo que nos ensinam sobre cosmologia é correto? Saberemos um dia, não é? Correto. De onde vêm os cometas, por exemplo? Não. Eles dizem que vem da nuvem de Oort. Ora, alguém já viu a nuvem de Oort? Não. Não. Ninguém nunca viu isso. Tem algumas coisas que nós vamos ter que esperar para ver. É uma questão de terminologia. Uma vez que os cometas existem, devem se originar em algum lugar. E o homem que decidiu que deveria haver uma origem se chamava Oort. E passaram a chamar essa origem de nuvem de Oort. Mas ninguém nunca viu. Não. O que quer dizer que ela pode existir ou não. Isso parece com aquela nuvem de armazenamento. É como uma criança que, após ouvir um cientista explicando a teoria da evolução com todos os seus pormenores e dizendo que ela deve acreditar porque, de acordo com ele, podemos observá-la, então a criança pergunta, você tem cérebro? Você nunca ouviu? Como pode ter certeza que tem um? Mas, enfim, essas previsões climáticas não aconteceram, porque nos anos seguintes isso tudo mudou. Porém, o número de dias quentes na área de Washington tiveram um pico em 1911 e tem caído desde então. Então, mais uma vez, parece ter havido um resfriamento e não um aquecimento. Agora, veja que a data que o cientista fez essa previsão, também baseado em um pico. E tem sido assim vez após vez após vez. Mais um artigo, 1988. As Ilhas Maldivas estarão completamente embaixo da água em 30 anos. Ameaça às ilhas. Porque o oceano iria aumentar devido a todo o gelo que derreteria das calotas polares, por aí vai. Em 1989, o aumento do nível dos oceanos irá obliterar o mundo nos anos 2000. E esse aqui é das Nações Unidas. Os oceanos destruirão as nações, segundo as Nações Unidas. Mais uma vez, o mesmo tipo de previsão. Da ciência. Tudo baseado na ciência. E note que é um ambientalista sênior das Nações Unidas, dizendo que as nações do planeta seriam varridas do mapa por causa do aumento do nível dos oceanos. Esse nível não poderá ser revertido se nada for feito até os anos 2000. Em que ano estamos? 1989. O lado oeste da rodovia da cidade de Nova York estará debaixo da água em 2019. Ela está molhada hoje? Talvez se chover um pouco. Essa aqui é muito interessante. Se trata de um gráfico das variações de temperatura do meio troposféricos globais. Apresenta os modelos em comparação às observações. Essa linha vermelha representa aquilo que já discutimos aqui antes. Sim. Então não vamos entrar em detalhes. As pessoas podem assistir o outro programa, mas apenas para ficar um pouco mais claro para quem está assistindo agora, essa linha é um modelo adotado pelo mundo hoje. E em todas essas linhas finas que vemos por aqui, são previsões feitas por cientistas. Em outras palavras, pela ciência. São filosofias da ciência, mas não são a realidade. Sim. E aqui de baixo, na linha azul, é o que realmente se vê. É verdade que parece haver uma leve tendência para cima, mas se pegarmos essa daqui, ó, que é de 2015,
e voltarmos no tempo para 1988, veremos que o pico de temperatura daquela época foi maior. Portanto, oscilações são naturais. Essas bolinhas Sim. aqui embaixo são a realidade. E ainda que é uma leve ascensão, não chega nem perto dos modelos apresentados pela ciência. Eu me lembro do Al Gore, com aquela engenhoca que fizeram para ele, que levantava ele através de um cabo, para que lá em cima ele pudesse apontar no gráfico. É. Bem, nada daquilo aconteceu. E eles têm feito assim por muito tempo. Eles não são diferentes dos falsos profetas religiosos. Correto. Bem, voltemos ao Al Gore. Eu tenho uma palestra que fala sobre ele e o Príncipe Charles na questão do clima, chamada de Os Brilhantes Príncipes Sustentáveis. Uma vez que o Al Gore, assim como o Príncipe Charles, descendem de linhagens reais, Ok. são príncipes, Uhum. e uma vez que foram projetados por um holograma no local onde ocorreu o evento, eu os chamei de príncipes brilhantes. E aquela palestra falou tanto de assuntos religiosos quanto científicos. Talvez você possa Com certeza, pôr o eu link vou embaixo. pôr. E ele ainda é muito ativo hoje em dia, com a agenda da mudança climática. Bem, e se formos discutir esse assunto, no mesmo nível no qual discutimos os profetas na esfera religiosa, poderíamos colocá-los na mesma categoria, Sim. não? Há 10 anos atrás, Al Gore previu que a calota de gelo do Polo Norte desapareceria. Inconvenientemente, ela ainda está lá. Isso é engraçado, porque o Al Gore é conhecido por aquela palestra dele, Uma Verdade Inconveniente. É, o nome do filme dele. Sim, é mesmo. Muito bem, foi em 2008 e previu todas essas coisas. Esse gráfico mostra a extensão de gelo no Oceano Ártico e mostra a área do oceano com pelo menos 15% de gelo. E como podemos ver, ela tem aumentado. Uhum. Martin, eles não adoram mostrar aquelas calotas gigantes quebrando e o gelo caindo no mar? É a evidência número 1 que eles gostam de mostrar quando o assunto é os efeitos do aquecimento global no gelo ártico. É. Bem, mas eu me lembro de um filme, o nome era alguma coisa Flint. Flint contra o Gênio do Mal, eu acho que foi lá por volta de 67, Sim, 66. na década de 60. E era um filme que era tipo um James Bond, só que no estilo americano. Sim, era um filme estilo James Bond na década de 60, Flint contra o Gênio do Mal. E nesse filme, há uma cena na qual todo aquele gelo caindo, essa ideia tem estado por aí por milênios, quanto mais nos dias de hoje, e as pessoas ficam, uau, nossa, veja tudo isso, tudo está caindo em ruínas. E é claro, cada geração vai achar que é a bola da vez, Uhum. mas se analisarmos a história, Por acaso eles já viram esse gráfico alguma vez? exato. Enquanto há um pico de um lado, quando tudo está derretendo de calor, pouco tempo depois chega a hora do frio. É isso que estamos vendo nos gráficos. Mas agora falemos do Príncipe Charles. Ele tem mais ou menos a minha idade. Ele já fez muitas previsões a respeito do clima. E, é claro, ele é um defensor da fé. Bem, ele costumava ser o defensor da fé, mas ele acabou deixando de lado. Em 2009, o Príncipe Charles diz que só restava 8 anos para salvar o planeta. Bem, de acordo com essa previsão, não deveríamos estar mais aqui, não é? Mas ainda estamos. Apenas 96 meses para salvar o mundo, disse o Príncipe Charles. Quantas dessas previsões já tivemos até agora? É. Uma atrás da Inúmeras e outra. contínuas. Uma dá um tempo, outra dá outro,
E perceba que quem faz essas previsões são pessoas de alto escalão. E é baseado na ciência. Na ciência, precisamos ouvir a ciência. Em 2014, o ministro do Exterior francês disse: só restam 500 dias para evitar o caos climático. Acha que até mesmo utilizei esse artigo em uma palestra minha, alguns anos atrás. Eu também acho. O secretário John Kerry deu boas-vindas ao ministro do Exterior francês, Laurent Fabius, ao Departamento de Estado de Washington, na última quinta, para discutir questões como Irã, Síria e mudança climática. Como já vimos, John Kerry diz que a sua prioridade número 1 é mudança climática. Bem, 500 dias, contando a partir de 2014, bem, ainda não chegamos nesse caos climático. Mas sabe de uma coisa? Esse ano, que estamos vivendo agora mesmo, tem sido um dos melhores anos no que diz respeito ao clima. Tivemos ótimas temperaturas que não chegaram nem perto dos anos anteriores. Se eu fosse um cientista, eu preveria um resfriamento global até. E além disso, tivemos uma excelente temporada de chuvas. Deveríamos então prever o encharcamento global? É isso que está acontecendo. É assim mesmo que as coisas estão indo. Muito bem. Então, o planeta ainda está aí, 500 dias depois que o ministro francês nos alertou do caos climático. E é verdade. Isso é verdade. É um fato. Mas o lado triste é que eles ainda vão utilizar o clima para empurrar a agenda deles. Exatamente. Então, queridos espectadores, não estamos aqui simplesmente rechaçando a questão climática. Não. A questão não é o que está acontecendo com o clima. A questão é por que o clima é tão importante para esse pessoal, para que eles continuem apertando essa tecla. Deve haver uma agenda. Exatamente. E se você pensar, nós mostramos agora, desde os anos 60, as predições até 2015. Sim. E quantas gerações isso é? Mais ou menos 3 gerações de jovens que passaram por isso durante todo o tempo. E a ciência diz... eu digo, não tem ninguém hoje vivo que não tenha passado pela indoutrinação da ciência da mudança climática. Exato, assim como foram doutrinadas com a evolução, essa gente não para. Não. Eles tocam a mesma melodia, não importa qual o tipo de ciência. E todos esses... Eu creio que você mostrou nas suas palestras do conflito do Gênesis, uma após outra, as descobertas que eles diziam que provavam a evolução, depois de alguns anos ou meses, se mostravam não ser verídicas, mas isso nunca chega ao público. E é a mesma coisa aqui. Então, deve haver uma filosofia por trás de tudo isso. Vejamos algumas dessas previsões. Em 67, disseram que haveria uma fome terrível em 75. Aconteceu? Não. Talvez de forma regional. Da mesma maneira como tem ocorrido desde os tempos de Abraão. Desde os tempos de José. Em 1969, disseram que em 89, disseram que todos desapareceriam em uma grande nuvem de vapor azul. Isso não é invenção. Aqui do lado você pode ver as fontes. Em 74, disseram que uma era do gelo viria rápido sobre nós. Em 2004, disseram que a Inglaterra teria o mesmo clima da Sibéria em 2020. Essa com certeza não se cumpriu. Em 2008, disseram que a Antártica não teria gelo nenhum em 2018. Aconteceu? Não. Em 2009, o primeiro-ministro britânico disse que só restavam 50 dias para salvar o planeta da catástrofe. Essa foi boa. 50 dias. Quanta precisão! Em 2009, o gelo ártico acabaria em 2014. Em 2013, o gelo ártico acabaria em 2015. Sabe de uma coisa? Eles não vão parar com isso. Isso não vai mudar. A música vai continuar. E eles são verdadeiros ou falsos profetas? Todos se qualificam como falsos profetas. Falsos profetas. Mas não mudam o discurso. Não.
Então deve existir uma agenda. Deve haver uma agenda. Agora, os verdadeiros profetas também não mudam seu discurso. No entanto, as profecias deles acontecem. Agora, a próxima pergunta é: o que estão dizendo hoje? Vamos ouvir os cientistas. Bem, essa é uma cientista muito jovem, mas importante o suficiente para discursar ao Congresso e às Nações Unidas, assim como a realeza. O Dalai Lama. E até mesmo ao Papa. Sim. Incrível. Eu estou dando esse relatório como meu testemunho, porque eu não quero que vocês ouçam a mim, eu quero que vocês ouçam os cientistas. E eu quero que vocês estejam unidos com a ciência. E eu quero que vocês realmente tomem uma ação. Obrigada. Eu tenho uma pergunta. Qual dos cientistas que ela quer que escutemos? Você acha que ela viu o que nós mostramos agora há pouco? Eu não acho que ela viu. Não. Acredito que ela tenha sido apresentada apenas para um lado da história. Martin, essa é a situação atual do planeta. Então, de novo, qual é a agenda? Por que é que não importa quantas evidências mostremos contra o evolucionismo? Os cientistas não mudam o discurso. Não importa quantas evidências mostremos em termos de saúde, eles não mudam o discurso. Não importa quantas evidências mostremos em termos de clima, eles não mudam o discurso. Quem está por trás disso? Quem está por trás da teoria da evolução? Bem, se você for ver no nível mais alto... Na fonte. O diabo. Bem, não façamos a mesma pergunta para as outras ciências. A revista Times publicou: se essa tarefa já era urgente antes, veja, não tem muito tempo essa matéria, ela agora é crucial. As Nações Unidas dizem que o mundo tem 10 meses para levar os objetivos climáticos a sério. Isso já ficou entediante. E antes de você ler, eu só quero apenas relembrar aos que nos assistem que desde 1965, ou seja, qual for o ano que nós mostramos agora, leis têm sido implementadas por causa da mudança climática. Com certeza. E baseadas em quê? Então, baseada em todas essas narrativas falsas, Sim. E para onde nós estamos indo, eles ainda dizem que nós veremos leis sendo implementadas. Muito bem. Então, 500 dias, não é? O primeiro-ministro disse 50 dias. E outros, 10 meses. E agora, estamos aí em 2021, e eles estão dizendo 10 meses. E todos acreditam. Todos O acreditam. mundo está acreditando nisso. Sim. E se existe alguma coisa que realmente escalou nesse período de tempo, é que todo mundo começou a acreditar nisso. Se você repetir uma mentira vez após vez após vez, as pessoas vão acreditar. Agora, o John Kerry e o John Biden já deixaram claro que essa é a questão número 1 de suas agendas. Na agenda deles. E você também mencionou mais alguém que também tem isso como prioridade máxima. O Papa. O Papa tem essa agenda. Os poderosos governos do mundo têm essa agenda. E as previsões são exatamente as mesmas de décadas atrás. Nada mudou. O mundo tem precisamente 10 meses para agir juntos a fim de ter alguma esperança de impedir as catástrofes climáticas até o fim do século. Parece que temos que fazer alguma coisa. Eles cantaram a canção e agora todos conhecem a melodia. Este aqui é um meme e diz aqui: a natureza dá o exemplo. Nunca confie num verdinho. E aqui temos esse sapo verde e um pobre ratinho que acabou sendo engolido pelo sapo verde. Bem, é claro que isso é apenas uma piada, mas há um elemento de verdade no fundo. Mas, Martin, será que são só os cientistas ou os religiosos também estão nessa? É uma loucura o que está acontecendo. Do que é que aquele primeiro verso falava?
Timóteo, Timóteo. Ou seja, Martin, Martin. Cuidado, tome muito cuidado com a ciência falsamente chamada de ciência. E lembre-se de que o verso usava uma conotação religiosa. Sim. Agora, quando combinamos a ciência deles com a religião, então você atinge não apenas o nível físico, mas ao nível moral. Sim. Aqui temos o Parlamento das Religiões Mundiais. E o artigo fala da fé verde. Lembra do meme do sapo? Toma cuidado. Cuidado com o que é verde. Dia de ação, 11 de março de 2021. Isso já passou. Povo Santo, Terra Santa, é organizada pela Fé Verde. O Parlamento das Religiões Mundiais tem o orgulho de servir a comunidades e organizações pelo mundo, servindo como copatrocinador. Agora temos a ciência e a religião unidas. E o Parlamento das Religiões Mundiais representa todas as religiões do mundo. E dizem aqui, Povo Santo, Terra Santa. Para começo de conversa, isso é adoração à Mãe Terra, a Gaia. E povo sagrado me lembra de Coré. Idolatria Todos própria. são sagrados. Todo mundo é sagrado. Mas falando nisso, o que aconteceu com Coré? Foi pro buraco. Parece que ele entrou em apuros. Mas o que essa fé verde tem a dizer? Lembre-se de que ela é associada ao Parlamento Mundial de das Religiões. Religiões Mundiais. Nossa missão. Pelo fato de que a Terra e todas as pessoas são sagradas e correm risco, a fé verde está construindo um movimento climático ambiental mundial, composto de várias fés. Nossa visão. Ambicionamos um mundo transformado do qual toda a diversidade humana haja desenvolvido uma reverência pela vida na Terra. Comunidades religiosas, espirituais de todos os lugares promovem a conscientização moral da santidade da Terra e da dignidade de todos os povos. Isso não Moral. parece suspeito para você? Ah, com certeza. Teoria da mudança. Em todo o globo, estamos organizando pessoas de fé, espirituais e, apesar de não religiosas, assim como líderes religiosos, a unirem-se à comunidade da fé verde, para assim desenvolverem círculos locais. Esse é um princípio ocultista. Sim, esses círculos. E no cristianismo também tem a formação espiritual. Isso é Ouroboros, a serpente com a própria cauda em sua boca. Não descansaremos até que o igualitarismo, verdadeiras políticas sustentáveis, ações e práticas forem incorporadas em todos os níveis. Ok, vamos voltar ao básico aqui. O que é a religião? Para que ela serve? Qual seria a função dela? Por exemplo, do cristianismo. A função primária é... Bem, Jesus disse, fazei discípulos e contem ao mundo inteiro as boas E notícias. qual é a boa notícia? O Evangelho. O Evangelho da Salvação. Essa é a sua função básica. Você consegue ver essa função em algum lugar nesse texto? Tudo bem que a Bíblia tem bastante a dizer sobre o ambiente. Ela diz que Deus acertará as contas com aqueles que destroem a terra e que menosprezam a vida na terra. Sim, a Bíblia menciona isso, mas essa não é a sua função principal. O que eles estão defendendo não é religião. Eles também possuem 10 exigências. Seria uma referência aos 10 mandamentos? Sim. É intrigante que eles tenham 10 exigências. Sabe, eu tenho alergia à palavra exigência. Eu costumo contar a história de quando alguns estudantes invadiram meu escritório um dia e gritaram na minha cara, "Nós exigimos!" E era sobre uma questão boba. Era algo muito simples, como eles queriam melhores instalações nos banheiros, eles reclamavam da qualidade do papel higiênico. Bem, parece que há muito papel higiênico na mídia por aí hoje, mas a nível ambiental.
Mas o problema era só esse. Parece que quando acabava um rolo, não tinha papel extra, então eles queriam uns extras. Então eles invadiram minha sala e disseram, exigimos. E então eu deixei eles esbravejarem um pouco e perguntei, o que aconteceu com a velha e boa solicitação? Após conversarmos um pouco, eu disse, sim, vocês têm razão. Tenho certeza que podemos providenciar isso. E assim o fizemos. Bem, mas aqui temos 10 exigências. Energia 100% renovável para todos. Interessante, isso eliminaria completamente o uso de combustíveis fósseis. Seja qual for o uso. Finanças. A finança global precisa estar alinhada com valores compassivos. Esse daqui soa como a agenda religiosa e o outro como a agenda política. Correto? Empregos e plano de saúde para todos. Se tomarmos o nosso país como exemplo, qual é a taxa de desemprego aqui? Eu creio que 40%. Sim. E se levarmos a juventude em conta, provavelmente uns 50%. Como empregaríamos todos? Bem, que tal se reduzíssemos as horas de trabalho e dobrássemos o número de empregados? Talvez desse certo, não? Próxima exigência, respeito aos direitos dos indígenas. Acolher os imigrantes. Chega de poluição climática. Dar um fim à profanação do planeta. Acabar com os investimentos imorais. Eles têm que começar consigo mesmos. Reparação climática por parte dos países ricos. Essa é interessante, Martin. Reparação climática por parte dos países ricos. Até onde eu saiba, os países mais ricos do mundo são aqueles que têm maior dívida no mundo também. Seriam eles ricos ou falidos? Eles estão falidos. Então, como países falidos vão bancar tudo isso? E, finalmente, uma liderança ousada na comunidade de fé. Essas são as 10 exigências, ou os novos 10 mandamentos. Tem algo relacionado à salvação aqui? Não, e um outro aspecto... Alguém pode se perguntar, mas quem são esse pessoal da Green Faith? Mas eu espero que eles percebam que essas 10 reivindicações você as ouve na esfera política e religiosa. Exatamente, e os portas-vozes desse movimento fazem parte Sim. do alto escalão das Nações Unidas e do mundo religioso. Vejamos um desses portas-vozes. O Papa pede uma nova ordem mundial. E veja que a notícia é de 15 de março de 2021. Ele já vem pedindo essa nova ordem mundial por um bom tempo. E os políticos também vêm pedindo essa nova ordem mundial, assim como as Nações Unidas têm pedido essa nova ordem mundial, assim como as religiões têm pedido essa nova ordem mundial. Então, o Papa pede uma nova ordem mundial, mais uma vez. E diz que desperdiçar a crise do Covid seria pior que a própria pandemia? Ou seja, desperdiçar uma boa oportunidade. Uma bela crise. Ou uma boa crise. Em uma linguagem aparentemente retirada de uma cartilha globalista, o Papa pede uma nova ordem mundial, construída a partir do seu conceito de solidariedade, que, por sua vez, foi elaborada a partir de publicações de fraternidades não religiosas. O Papa também copiou fraseologias de líderes globalistas, ao mencionar como a crise do Covid não poderia ser desperdiçada. Disse ele, tenhamos em mente que há uma coisa ainda pior que essa crise, que é o drama de desperdiçá-la. Não podemos sair de uma crise da mesma maneira como entramos, ou saímos dela melhor, ou saímos pior. Ele chamou a pandemia do Covid de o sinal de alarme, a partir do qual a humanidade é forçada a refletir, referindo-se a ela como uma pedra angular da reconstrução, que teria um papel-chave dessa nova ordem mundial. Esse tempo de aprovação pode, assim, tornar-se o tempo de escolhas sábias e visionárias para o bem da humanidade, de toda a humanidade, ele diz. Martin, quem define esse bem? Ele. Ele que definiu. E o chama de comum. É o bem dele, mas ele o chama de comum. E quem diz que o bem dele é o meu bem?
Foi ele que Ele disse. diz. E porque ele é o Papa, então tem que ser o meu bem também. É para o que é mútuo, mas se não for de acordo com o dele, Estamos encrencados. Na verdade, o Papa chegou até mesmo a linkar o aspecto teológico da salvação, a fim de promover a nova ordem mundial em linha com as políticas globalistas, sugerindo que a salvação dependia desse sucesso. Isso é uma forma de universalismo, não é mesmo? correto. E é bom que você esteja dentro do trem deles. Caso suas palavras sejam ignoradas, alertou o Papa, não haverá futuro para ninguém. Portanto, o mundo precisa se preparar para o amanhã, sob a bandeira da fraternidade humana, pois não há alternativa. Ora, e quem disse? De novo ele. Não há revoltas ao redor do mundo por causa das mudanças que têm acontecido? Sim. Portanto, há muitas pessoas no mundo, milhões que estão Infelizes. descontentes, Correto? não é? Mas não há saída. E quem decidiu assim? Ele. Ele decidiu isso. E ainda linkou isso com salvação. É assustador. Calma, sem estresse. Relaxa. Se você for parar para pensar, isso é ruim. O que ele disse é de cair o queixo. E isso não vai simplesmente passar. Se não arregaçarmos as mangas e cuidarmos imediatamente do planeta através de escolhas pessoais e políticas, direcionando os desenvolvimentos tecnológicos na direção de uma economia verde, então, mais cedo ou mais tarde, nosso lar comum será jogado pela janela, disse Francisco. Nós não podemos perder tempo. Ele me lembra do sapo, O verdinho. do verdinho, e ele parece estar prestes a devorá-lo. Não é interessante como nós vimos os cientistas do clima prevendo tudo e agora tem o Papa e o Kerry e toda essa religião entrando nisso também agora? E para onde isso está arrumando? Mas qual é o nosso interesse aqui? Estamos interessados Em na direção em entender que está para onde arrumando. tudo isso está indo. Esse artigo é da Deseret News, de 2 de março de 2021. O título é Mais uma maneira de nos tornarmos verde. Muitas organizações que operam diariamente estão estabelecendo metas a fim de ser mais socialmente responsáveis ao tornarem-se verdes ou reduzirem suas emissões de carbono. Mas e se houvesse uma maneira mais fácil e rápida de fazer isso? E se uma empresa que funciona todos os dias pudesse reduzir sua emissão de carbono em 14% logo de cara? Como fazer isso? Fechando suas operações um dia da semana, encorajando seus funcionários a terem seu dia de folga. Vamos falar de dióxido de carbono. O círculo do monóxido de carbono é um ciclo natural no mundo. E qualquer excesso de dióxido de carbono será absorvido pela chamada pia de dióxido de carbono, que basicamente é o mar, o oceano. E a maior parte do planeta consiste de oceanos. Assim, o nosso planeta possui uma enorme pia de dióxido de carbono. E o dióxido de carbono que eu respiro é simplesmente o alimento Das do plantas. mundo vegetal, que por fim acabará me dando o oxigênio que eu preciso. Portanto, esse é um ciclo que foi determinado por um arquiteto muito sábio. Não é? Então, o próprio Deus estabeleceu esses ciclos. Portanto, quem é o recipiente do dióxido de carbono que é produzido? As plantas. As plantas? Qual seria a forma mais lógica de solucionar o excesso de dióxido de carbono? Plantar mais árvores, mais plantas. Mais árvores, correto? Continuando. Mas isso não é novidade nenhuma. Além do dia do sábado, os judeus tinham uma outra observância chamada Shemitah, no qual eles permitiam que a terra descansasse por um ano, que, aliás, começará no próximo setembro. Enquanto há diferentes razões pelas quais essa prática foi introduzida anos atrás, seus princípios podem ser aplicados a nosso favor hoje em dia. As empresas ficarão preocupadas em perder os negócios realizados aos domingos?
Mas então, qual é o preço que estão dispostas a pagar para proteger o meio ambiente? Será que tem uma agenda aqui? Sim. E existe uma solução? E mais uma vez, estão juntando o sábado com o domingo. Sim. Eles sempre fazem isso. É como evolucionista. Continuam cantando a A mesma mesma melodia, música. apesar de não ser verdade. Já mostramos o próximo artigo em um episódio anterior, mas eu quero deixar claro que existe uma agenda. Uhum. O domingo deveria tornar-se o descanso da família. Veja como o descanso da terra, descanso da família se torna cada vez mais importante. Mas o fato que o sábado foi separado para ser santo, para a comunhão com Deus, foi trocado pela comunhão com a natureza, comunhão com a família e com os esportes. A ministra responsável pelo desenvolvimento da comunidade família e mulher propõe que o domingo se torne o dia com a família. Então, mais um exemplo. Aqui é da Serbian. Sindicatos pedem o fim do trabalho aos domingos. Agora, ao estudarmos a história dos sindicatos, Martin, como se originaram? Não seria também do papado? No Vaticano. Parece que todas as estradas levam a Roma. Sabe, quando eu me tornei um adventista, eu não conseguia acreditar nos meus próprios olhos quando eu comecei a ver essa tendência. Tudo que eu tenho estudado nos últimos 6 anos remonta a Roma. Tudo acaba em Roma. Os sindicatos estarão envolvidos, pois eles serão a força motriz que assegurará que o domingo seja implementado. Será que podem se tornar radicais? Uhum. Nós não experimentamos em nosso próprio país como os sindicatos podem se tornar Sim, radicais? sim. Os representantes do ministro da Economia nos disseram que se as pesquisas de opinião indicarem que os varejistas se opõem fortemente à nossa ideia, então outras opções serão consideradas. Por exemplo, o fim do trabalho aos domingos, na primeira ou última semana do mês, que poderia ser o primeiro passo para se aceitar o fim do trabalho em todos os domingos, disseram eles. Os sindicatos não vão desistir dessa ideia. Nós não estaremos satisfeitos se o fim do trabalho aos domingos acontecer apenas em 1 ou 2 domingos por mês. Afinal, não há razão para rejeitá-lo, disse o representante desse sindicato. Portanto, os sindicatos vão forçar isso. Por exemplo, na Croácia. Lá, eles já começaram, primeiro com 1 domingo por mês, Sim. então será 2 domingos por mês, e finalmente, todos os domingos. Então, esse decreto dominical tem sido introduzido cuidadosamente nos países. E é no mundo inteiro. Nós fomos desde as Filipinas, Kuala Lumpur, até a Sérvia, Croácia. Se você for e assistir os episódios passados, você vai ver essa tendência. E quase nenhum país está sem mostrá-la. Agora, o que o Espírito de Profecia tem a dizer? Os sindicatos serão uma das agências que trarão sobre essa terra um tempo de angústia como nunca houve desde o início do mundo. Os sindicatos terão um papel crucial nos eventos finais, e é apenas um dos atores. Deus revelou aquilo que acontecerá nos últimos dias, para que seu povo possa estar preparado a resistir à tempestade de oposições e fúria. Os que têm sido alertados desses eventos não devem apenas se sentar calmamente, esperando que a tempestade chegue, apenas se consolando de que Deus haverá de proteger seus fiéis no dia de angústia. Martin, há tantas pessoas, mesmo entre os adventistas, que acham ruim de estarmos falando dessas coisas. Para que tanto alarde? Deus cuidará de tudo. Mas aqui está um alerta. Correto. Não fique apenas sentado, pensando que você vai se safar sem dizer nada. Uhum. Ou considerando o assunto em termos de suas próprias ações.
Devemos ser homens que esperam pelo Senhor, não em ociosa expectação, mas em trabalho fervoroso, com fé inabalável. Mas qual seria esse trabalho? Alertar as pessoas. Soar o alarme. Tocar o alarme. Agora não é hora de permitir as nossas mentes ocuparem-se de coisas de menor importância enquanto homens dormem. Isso quer dizer, enquanto estão distraídos, Satanás está ativamente trabalhando para que o povo do Senhor não tenha misericórdia ou justiça. Será que o povo de Deus é hostilizado hoje em dia? Sendo chamado de seita, Sim. teóricos da conspiração. Não há pessoas dentro do nosso próprio povo que, dizendo essas extremistas, fundamentalistas. Dizendo essas mesmas coisas. Correto? Essas pessoas deveriam ler o que está escrito aqui. Então, enquanto os homens estão dormindo, Satanás está trabalhando ativamente para que o povo de Deus não tenha misericórdia e justiça. O movimento pelo domingo está agora se aproximando de maneira sorrateira, enquanto os líderes tramam o assunto. Muitos que se unirão a este movimento não enxergam para onde isso está levando. Estão olhando para a ciência. Olhando para a ciência, se juntando ao ecumenismo. Se unindo aos sindicatos, achando que estão fazendo uma boa coisa. Aquilo que professam é moderado e aparentemente cristão, quando se trata do aspecto religioso. Mas quando começarem a falar, revelarão que tem o espírito do dragão. É essa a agenda deles. Essa última frase que você leu me faz pensar no artigo que você leu sobre o Papa. Exato. Entrando sorrateiramente e fingindo que isso é apenas para salvar a humanidade. Para sua salvação. Mas levará à perdição. Aqui está mais um artigo, nas Filipinas. E aqui estão dizendo, assim como o Papa, que a crise do Covid seria agora uma oportunidade perfeita para fazer algumas mudanças. E qual seria ela? Fechar aos domingos. Sim, nós já não dissemos, e você pode ir e assistir nossos episódios anteriores. Dissemos que eles usarão essa estratégia do lockdown e todas essas coisas para eventualmente culminar nos lockdowns dominicais. E eles olharão para trás e dirão, mas funcionou para o Covid? Sim, fizemos essa previsão e não mudamos o nosso discurso. E agora nós estamos vendo que ela está se cumprindo. A pedir por isso. Talvez o governo devesse repensar e reimpor as leis dominicais. E aí ele segue dizendo como foi a juventude dele, dizendo que deveria ser assim de novo. Mas a diferença é que agora esse é um assunto global. Também em diferentes países. Essa notícia é nova. E é na Turquia. Se trata de um país islâmico. Isso é interessante, porque as pessoas sempre dizem, como é que isso vai chegar nos países islâmicos? Exatamente. Ora, eles vão entrar no trem. Lembre-se que o que eles querem é um tempo livre, sincronizado. Ou seja, que todos guardem o mesmo dia. O debate do domingo na indústria varejista da Turquia foi reacendido após sindicatos reiterarem que shopping centers e supermercados permaneçam fechados no último dia da semana. Veja só, mais uma vez fazem essa confusão. Mas afinal, a Babilônia é confusão, não é? Correto. O domingo não é o último dia, o primeiro dia da semana. O presidente desse sindicato turco, Bendevi Palandöken, disse recentemente que eles querem fazer arranjos a fim de proteger os membros do sindicato nesse novo projeto de lei. Será que os países islâmicos estão a bordo? Sim. Sim, estão. Esse artigo aqui também é novo, é da Salon, e ele é muito, muito interessante, porque agora eles vão começar a relacionar tudo aquilo que não presta no mundo a uma linha religiosa específica, para que possam eliminá-la. Sim. E é isso que acabamos de ler naquela citação do Espírito de Profecia.
que as coisas seriam arranjadas de uma tal maneira para que o povo de Deus seja perseguido. Sim. Vamos dar uma olhada. E é claro, estou falando do QAnon. E eles amam isso. É a palavra da moda. O QAnon é muito mais do que apenas uma teoria da conspiração. É uma seita que tem destruído famílias e relacionamentos. É uma farsa que ilude as mentes fracas e vulneráveis. Martin, poderíamos linkar isso ao quê? Poderíamos linkar essa terrível mentalidade a alguma organização religiosa? Sim. E também é interessante que, assim como nós tivemos cientistas até agora nós temos experts religiosos escrevendo isso. O mundo está cheio de experts, não é? Agora temos experts religiosos. Agora vejamos a quem eles linkam o QAnon. O QAnon também tem elementos de religião, como, por exemplo, os adventistas do sétimo dia, assim como a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. São movimentos religiosos naturais da América. Não fique surpreso se o QAnon se tornar mais um, pois este já tem muito mais adeptos que essas religiões após décadas de existência. Agora, por que mencionar essas duas religiões? Fizeram um sorteio ou existe uma agenda por trás? Eles têm uma agenda, com certeza tem um plano, porque, assim como nós vimos nos episódios passados, nós também, na verdade, nos referimos a este artigo que o LaFrance escreveu. Sim, nós o mencionamos. Mas esse cara, agora, esse expert, ele está mostrando isso e, adicionalmente, trazendo todo tipo de coisas de volta ao lado conspiratório do QAnon, mas colocando nisso a religião dos adventistas do sétimo dia. Correto. Mas tem algo muito interessante aqui. Se analisarmos essas duas religiões pontuadas por ele aqui, os adventistas do sétimo dia e os mormons são globais até certo ponto, mas basicamente eles ficam concentrados em um estado nos Estados Unidos, não é? Em Utah. A sede deles fica lá. Portanto, eles estão concentrados com algumas ramificações pelo mundo. Mas e os adventistas? Eles são universais. Eles são globais. Eles estão em todos os países. Portanto, quando os decretos dominicais saírem, será que vão afetar os mormons? Não. Não, porque eles guardam o domingo e também... Mas será que vai afetar os adventistas do sétimo dia? Sim. De maneira regional ou global? Mundialmente. Esse é o problema. E é por isso que o povo remanescente precisa estar em toda a tribo, língua e nação. A igreja remanescente tem que ser global. Sim. E a mensagem da Igreja Adventista do sétimo dia é uma mensagem universal, clamando com alta voz a cada tribo, língua e nação. Temei a Deus e dai-lhe glória, pois a hora do seu juízo chegou. E então segue as mensagens angélicas. Então, quem é o verdadeiro inimigo aos olhos dos poderes deste mundo? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Correto? Porque se eles tiverem o testemunho de Jesus, então eles creem na Bíblia. Correto. E por acreditarem na Bíblia, estão em conflito direto com a ciência chamada de ciência. Não com a ciência real, Não. mas com a ciência chamada de ciência. Esse artigo é recente. Protestos globais anti-vacinas são promovidas por grupos linkados ao QAnon. Agora já estão linkando com a questão da vacina. Tudo. Se qualquer pessoa agora, em algum lugar no mundo, fizer uma demonstração contra alguma coisa, eles serão ligados ao QAnon. E o QAnon será comparado a quem? Aos adventistas do Aos sétimo dia. adventistas. Eles estão tentando puxar tudo para o nosso lado. As conexões estão aí.
é como um polvo Sim. que está recolhendo tudo aquilo que não presta no mundo com os seus tentáculos, para finalmente relacionar tudo isso à Igreja Adventista do Sétimo Dia. É isso aí. Os eventos do esforço mundial para liberdade e democracia no dia 20 de março estão sendo promovidas online contra as restrições do coronavírus, chamando a vacinação que está ocorrendo nos Estados Unidos e Canadá e outros países de tirania. Um canal criptografado do aplicativo de mensagens Telegram, que está promovendo eventos anti-vacina pelo mundo, já tem 35 mil inscritos. E então eles fazem um link com o Sim, QAnon. eles até mencionaram que, embora não seja o QAnon que esteja organizando isso, muitos de seus apoiadores também apoiam isso. Então é uma coisa de QAnon. Se tiver apenas uma pessoa, já é o suficiente para eles. Eles poderiam muito bem dizer agora, porque eles estão organizando essas manifestações, os adventistas do sétimo dia também apoiam. Portanto, isso. se tivesse apenas um adventista Sim. do sétimo dia nesses inscritos, quer dizer então que é um movimento É promovido assim pela como igreja. as notícias vão retratar essas coisas. É assim que eles agem, são muito espertos. Então, vamos resumir. Daniel 12, verso 1. E naquele tempo, está se referindo aqui a um tempo nos últimos dias? Miguel se levantou. Bem, a gente precisa falar bastante de Miguel, né? Esse nome significa aquele que é quem Deus é. O grande príncipe que se levanta a favor dos filhos do teu povo. E haverá então um tempo de angústia, como nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Esse tempo de angústia começará quando as pragas começarem a cair sobre a terra. Haverá um tempo de angústia como nunca houve, que a humanidade terá trazido sobre si mesma, ao invalidar a lei de Deus e ao implementar invenções humanas. E o mundo religioso, liderado pelo papado, é a força motriz por trás disso. Sim. Mas há uma promessa aqui. Mas naquele tempo, o seu povo será liberto, todo aquele que for achado escrito no livro. Que livro é esse? O livro da vida. O livro da vida. Então, para resumir, o mundo continuará sendo o mesmo, até o fim. As pessoas continuarão vivendo como nos tempos de Noé, casando-se, tocando suas vidas. Sim, será um pouco mais difícil. Chamamos isso de pequeno tempo de angústia, que aliás já estamos vivendo. Mas então acabará culminando com o grande tempo de angústia como nunca houve. E eu creio que ele já está às portas, já está prestes a acontecer. Pois Jesus disse: quando virem o abominável da desolação no lugar santo, que aliás foi previsto pelo profeta Daniel, aí então, olha, eu consigo ver o abominável dessa desolação colocando seu estandarte por todo o lugar santo, preparando-se para um ataque final. E que Deus esteja conosco quando esse dia chegar. Vamos orar. Pai Celestial, estamos vendo suas profecias cumprirem-se diante de nossos olhos. Vemos o inimigo preparando suas estratégias sorrateiramente por baixo dos panos. Senhor, ele está arranjando as coisas de uma tal maneira para que até mesmo os eleitos sejam enganados. Não apenas enganados, mas que o ajudem em suas atividades. Preserva-nos, Senhor, dos enganos dele e ajude-nos a andar na luz. Eu peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado por assistir esse vídeo. Para se inscrever, clique aqui. Clique no sininho
para receber notificações. Para assistir o próximo vídeo, clique aqui. Muito obrigado!